Queridos, a paz do Senhor. Glória a Deus, que alegria estarmos aqui hoje. Para nós é uma honra muito grande estarmos nesse púlpito que conhecemos, já assistindo as lives, os cultos que são transmitidos pelo canal. E é um prazer, pastor Álvaro, estar conhecendo o senhor pessoalmente. A gente já conhecia, mas hoje está podendo vê-lo e sentar ao seu lado, para mim é um privilégio de Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Zé Carlos de Lima, esse homem tão amado em todo o Brasil, tão conhecido, tão respeitado. E para mim é uma honra estar nesse púlpito, onde tantas vezes ele tem sido canal de Deus para falar com tantas pessoas no Brasil inteiro. Trago aqui uma saudação da nossa convenção no estado do Maranhão, a CA de Seta. Lá temos tantos paraibanos, irmãos, inclusive um paraibano chamado Pedro Cândido, que se congregou aqui. Ele está lá há alguns anos e me ajudou a construir na cidade de Porto Franco um templo muito grande, de 20 por 45, foi um dos maiores ajudadores que nós tivemos lá. Deus levou eles para lá e abençoou, prosperou muito essa família lá no Maranhão. E lá tem muitos paraibanos, eu não sei se aqui tem maranhense, deixa eu perguntar, tem maranhense aí? Levante a mão, irmãos. Não tem, né? E lá tem tanto paraibano. Tem um, graças a Deus. Eu quero que a banda me acompanhe, por favor. Eu vou louvar aqui, tá? E quero que a banda me acompanhe. Então, uma alegria para mim estar aqui também acompanhado do nosso primeiro secretário da convenção, o pastor Flávio Teixeira, que dirige lá na cidade de João Lisboa. E eu resido na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Deixa a gente louvar, depois vamos trazer uma palavra. Pode ser? Faz Ré maior para mim, por favor. Bota a banda toda. Vamos lá, Ré maior. Quando Cristo expirou, a minha vida transformou, meus pecados sobre a cruz então levou. Eu não me canso de contar as maravilhas que operou. Vou dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. E toda vez que eu glorifico, no céu anjos dizem amém. Se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé. Ninguém pode dizer sou, só Ele é. Tem muita gente a morrer, morrendo sem poder viver. Desprezaram o chamado de amor. Um dia vão ter que dobrar os seus joelhos e falar, confessando Jesus Cristo é o Senhor. E depois, envergonhados, eternamente vão sofrer, enquanto os salvos triunfantes vão viver. Ainda é tempo, venha já, venha correndo para esta luz. Vem agora aos braços do Senhor Jesus. E toda vez que eu glorifico, no céu anjos dizem amém. Se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé. Ninguém pode dizer sou, só Ele é. Aleluia. Também quero saudar minha esposa, a irmã Eliene Vieira, com quem sou casado há 37 anos. Temos 3 filhos e 3 netos. Queridos, vamos fazer uma leitura da Bíblia. Quero ler Romanos. Vamos procurar Romanos, capítulo 15.
Se todos puderem. Romanos 15. Só o versículo 33, pode ficar sentado, só o 33 diz assim: e o Deus de paz seja com todos vós. O que mais? Agora vamos para o 16, só vira uma página, vamos para o 16 e 24. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vamos ler ainda o 27. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Quando Paulo estava escrevendo esta carta, ou quando ele escrevia todas as suas cartas, ele geralmente terminava elas fazendo esta saudação final: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Ele encerrava suas cartas assim. Mas quando ele foi escrever a carta aos Romanos, e ele chegou no capítulo 15, e o versículo de número 33, ele achou que a sua carta estava terminando aqui. Por isso no capítulo 15, 33, ele diz: e o Deus de paz seja com todos vós, amém. Ele achou que a sua carta tinha terminado aqui. Provavelmente ele lavou a caneta e encerrou a sua carta, mas algo, ou o Espírito Santo falou ao seu coração dizendo: a carta não terminou, ainda tenho algo a falar, você ainda precisa continuar escrevendo. E Paulo então voltou à caneta, voltou ao tinteiro, voltou ao pergaminho, e agora escreveu mais alguns versículos, e no 24 ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Aí ele pensa: agora terminei. Quem sabe novamente Paulo lavou a caneta, voltou, saiu da sua escrivaninha e pensou: terminou o que eu tinha para falar, terminou o que eu tinha para dizer. Mas novamente o Espírito Santo vem ao seu coração e disse: você que pensa, ainda não terminou, volte ao tinteiro, volte ao pergaminho, volte à escrivaninha, e ainda tenho algo a falar. Ele voltou, continuou escrevendo, e agora no capítulo 16 e no versículo 27 ele então termina: ao único Deus sábio seja a glória por Jesus Cristo para todo sempre, amém. Agora ele termina a sua carta. O que é que nós aprendemos com isso? Muitas vezes nós tentamos passar na frente de Deus e queremos colocar um ponto final aonde Deus colocou apenas uma vírgula. Nós queremos encerrar uma história, nós pensamos: acabou para mim, e Deus está dizendo: não, quem decide a hora final ainda sou eu ainda estou no controle, eu ainda estou na frente, eu que decido a hora final e o ponto final, e não você. Glória a Deus, glória a Deus. Muitas vezes nós somos apressados. Tem gente que começa no culto, na igreja, e no início do ano ele começa aqui num cargo, ele canta no coral ou no vocal, ele tem alguma coisa aqui antes de finalizar o ano, ele já está encerrando por conta dele. Ele já não aparece no ensaio, ele já não vem mais participar. O que foi, irmão? Estou sem tempo. Ele está colocando o ponto final antes da hora, ele está se apressando,
E tem muita gente pagando preço hoje alto, exatamente por isso, por não esperar o tempo de Deus. Ele acha que pode determinar a hora, ele acha que pode determinar o tempo, mas Deus está dizendo nesta noite: eu ainda estou no controle da sua vida. Quem decide a sua vida sou eu, quem dá a última palavra sou eu. E você que veio no culto nesta noite, esta palavra é para você. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. O profeta Elias, ele também achou isso. O profeta Elias, ele estava cheio de angústia, de preocupação, deprimido. E chegou uma hora que ele pensou: vou chutar o balde hoje. Hoje eu termino meu ministério de profeta. Hoje eu acabo esse negócio de profetizar. E ele resolveu sair caminhando. Ele pensou consigo: hoje eu vou caminhar até cansar. Eu vou caminhar e quando eu não aguentar mais de tanto cansaço, de tanta exaustão, eu paro. E aí morro. Aonde eu parar, eu morro ali. E aí ninguém nunca mais vai ouvir falar de mim. Eu vou sumir do mapa. Quando o pessoal perguntar: cadê o profeta? Não sei. Sumiu, desapareceu, ninguém ouviu, ninguém sabe. E Elias passou a caminhar. E muitas vezes nós passamos situações assim. E Elias começou a caminhar. Caminhou, sem comer, faminto, a barriga lá dentro, caminhou, e no final do dia, ele parou debaixo de um zimbro, quando não aguentava mais andar, quando não aguentava mais caminhar, quando não aguentava mais a exaustão. Ele parou debaixo de um zimbro e pensou: eu hoje paro aqui, eu hoje morro aqui, eu hoje encerro o meu ministério de profeta aqui. E você sabe do que eu estou falando, porque tem gente aqui me ouvindo que já também fez esse propósito, que também já fez esse projeto. Eu vou encerrar minha carreira de cantor, eu vou encerrar minha chamada de pastor, eu vou encerrar esse negócio de estar na liderança, eu vou encerrar esse negócio de ser maestro, eu vou encerrar esse negócio de ser porteiro, eu vou encerrar. E ele pensa: eu vou parar aqui. Mas deixa eu te dizer, esta casa ainda tem um Senhor, esta casa ainda tem um dono. Bendito seja o nome do Senhor. E enquanto você estiver aqui, enquanto você conduzir este livro, o Deus da Bíblia é quem vai te conduzir, é quem vai definir a hora de você parar ou de continuar. Quantos podem adorar o Senhor? Aleluia. Elias parou e ele pensou: morro aqui. E ele se deitou para morrer. Deus olhou lá de cima para o profeta que queria morrer e disse: tu que pensa? Deus olhou lá de cima: não vou deixar você morrer. Deus chamou um anjo e disse: pega um pão. Lá no céu tem padaria, né? O maná vinha de lá, né? E a Bíblia chamava o maná de quê? De pão. Deus pegou um pão. Eu não sei o que é que tinha naquele pão, mas tinha um negócio nele. O anjo desce, vai lá onde estava Elias, debaixo do zimbro, deitado, querendo morrer. E ele vai lá, acorda o profeta e diz: ei profeta, Jeová mandou esse pão para o senhor comer. Olha o carinho de Deus, irmão. Olha o carinho de Deus. Eu sei o que é isso. Eu vivo isso. Quando eu era criança, nós éramos muito pobres. Morávamos na cidade de Caxias. Meu pai adoeceu, ficou 3 anos. Situação muito difícil.
Nós morávamos na última casa da rua. A casa coberta de palha, a porta era uma esteira, e minha mãe cozinhava em 3 pedras, com pau, lenha. E nós passamos uma situação muito terrível. Mas, quando eu tinha 7 anos, no dia 25 de dezembro, Natal, nós fomos na nossa mãe, pedimos comida, e minha mãe, sempre muito crente, que foi, cheia de fé, ela chamou a gente assim naquela sala muito pobrezinha, e resolveu fazer uma oração. Ela disse assim: meus filhos, nós não temos nada para comer nessa casa, mas vamos orar. Tudo da minha mãe era vamos orar. Aí, nós fomos orar, e minha mãe fez uma oração rapidinho. Ela orou assim: Jesus, hoje é o teu aniversário. Geralmente no aniversário quem ganha presente é o aniversariante, mas aqui nessa casa nós não temos nada, e eu quero te pedir, nos envia um presente da tua mesa, envia um presente aqui para casa, nós não temos nada, e não vamos pedir. Minha mãe orou com tanta fé, que quando ela terminou de orar, ela disse: meus filhos, vamos embora para a porta da rua esperar o presente. Aí ela chamou os meninos e tudo, nós fomos tudo para a porta da rua, esperar o presente. Ficamos sentados. Irmão, eu não sei quanto tempo, eu era muito criança, não sei quantos minutos, mas daqui a pouco parou uma caminhonete antiga, que tinha antigamente chamada Rural. A caminhonete parou, ela era branca. Um homem desceu, subiu na carroceria da caminhonete e disse assim: ei minha senhora, chame aí seus meninos e venham buscar um presente. E a gente correu lá, e quando a gente correu lá, aquele homem começou a descer arroz, farinha, carne de jabá, ele começou a descer comida, fez um monte lá, e foi embora naquele dia, porque tem hora que a gente pensa: eu cheguei no meu limite, e Deus está dizendo: agora é a hora do milagre, é a hora em que eu vou agir na sua vida. Elias estava assim. Elias pensou: eu vou morrer aqui hoje. Aí o anjo de repente vai lá onde ele desce com pão, trisca nele e diz: profeta, levanta. E Elias olha assim, ele queria mesmo era morrer, mas já que Deus mandou: profeta, Jeová mandou esse pão para o senhor comer um pedaço. Aí ele vai assim, pega só um pedacinho. Quem está assim deprimido daquele jeito não quer nem comer. Mas aí ele pegou um pedacinho daquele pão e comeu. Coisa pouca. Aí voltou a se deitar. Não, eu vou morrer. Voltou a se deitar. O anjo, quem sabe, pega o pão, vai voltando, e Jeová diz: volta lá, acorda ele de novo, chama ele de novo. Olha o carinho de Deus, irmão. Porque se sou eu, dizia: pois volta. Ele não quer não, te manda o pão e ele dando trabalho. Pois vem. Mas Jeová diz para o anjo: volta lá, chama ele de novo. Aí o anjo vai lá e diz: ei profeta, coma mais um pedaço, coma mais um pouquinho. Olha o cuidado de Deus. Eu sei o que é isso, eu vivi sempre isso. Olha o cuidado de Deus, irmãos. E aí, já que eu volto aqui de novo, mas eu quero ir agora no ano de 96. Eu dirigi uma igreja muito pequena, muito difícil, renda baixa. Eu estava construindo um templo, gastando muito em 96, e fiquei devendo, a igreja sem renda. Eu estava angustiado, e nós não tinha nada até para comer lá, estava difícil. Os meninos eram pequenos lá em casa. O Samuel era bem pequeno, o Eliabe era pequenininho, e a Daniela era recém-nascida. E o Samuel foi na mãe dele e disse assim: mãe, eu queria comer um sanduíche.
E ela foi na geladeira, pegou o único ovo que tinha, fez uma farofa, chamou o Eliabe e ele, Samuel, botou os dois e botou assim numa frigideira e disse: come aí. O Samuel, ele sempre foi assim, mais difícil. Ele olhou para ela e disse: ô mãe, a senhora está ficando doida? Isso não é sanduíche, isso aqui se chama farofa de ovo, que a gente come todo dia. Eu queria sanduíche. E a minha esposa disse: mas é o que tem, meu filho, é o que tem. E eles comeram, mas eu fiquei sem comer. Eu estava jejuando. Naquele tempo eu fiz um propósito com Deus de jejuar 1 ano, todo dia, durante 1 ano. E minha esposa jejuou 1 ano, terça e quinta. E aí nós passando aquela prova, e naquele dia eu não comi. Passei o dia dizendo: Deus, eu não vou pedir. Deus, eu não vou falar com ninguém. Eu não vou comprar fiado. Eu não vou atrás de ninguém. E chegou a hora do culto, uma sexta-feira, e nada apareceu. Quando chegou de tardinha, eu disse para minha esposa: minha filha, fica em casa com os meninos, eu vou para a igreja, eu vou pregar, e depois eu volto, Jesus vai fazer alguma coisa, senão nós vamos morrer. E eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu comecei a pregar, e eu estava com tanta fome, irmão, com tanta fome, que eu suava frio. O suor descia nas pernas que entrava no sapato. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. Eu estava gelado de fome. Terminei o culto 8h30, porque eu não aguentava mais pregar. Eu estava tonto, eu estava para cair. E aí eu terminei o culto mais cedo, e veio um irmão, Carleni, e olhou para mim e disse: aí pastor, por que está terminando o culto cedo assim? Eu falei: sentido de Deus. Mas não era não, estava mal mesmo. E aí eu voltei para casa quase cambaleando. Quando eu vou chegando em casa, o Samuel vem me encontrar e diz: pai. Eu falei: o que foi? Parou um carro aqui em Dagorinha, pai, e desceu um bocado de coisa. Quando eu entrei, a mesa da sala estava repleta de arroz, de carne, de feijão, de doce, de queijo, de tudo que tinha, de iogurte. E a Eliane disse para mim: meu filho, a janta já está pronta, Jesus mandou provisão. Quanto já viveu um milagre assim aí? Sei que nem todos, nem precisaram, mas de verdade, quantos já viveram um milagre assim? Levanta a mão e dá um glória ao Senhor. Assim estava Elias. Aí Elias, Deus disse: coma mais um pedaço. O anjo disse: coma mais um pedaço. Mas tinha um ingrediente naquele pão. Jeová tapeou ele. O profeta queria morrer. Ele disse: pois tá bom, come só esse pedacinho de pão, depois tu morre. Irmão, Elias comeu mais um pedaço. Daqui a pouco, cadê o cansaço? Daqui a pouco, cadê a fome? Daqui a pouco, cadê a depressão? A Bíblia diz que Elias se levantou e com a força daquele pão ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar. Diga: eu quero um pedacinho desse pão hoje. Tem gente aí desanimada, tem pessoas aí só pensando em parar, em desistir, cansado, já está torcendo para o culto terminar, para ele voltar para casa. Mas hoje o meu Deus vai renovar as tuas forças, hoje o meu Deus vai renovar a tua vida. Essa depressão vai sair, e você vai sair daqui melhor do que chegou, pronto para viver. Quantos acreditam? Adore a Jesus. Porque às vezes nós queremos colocar um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula, e a gente fica: ah, mas na Covid eu quase morri. Pois é, foi só uma vírgula. Foi só uma vírgula. Ah, mas eu tive um câncer. Mas está aqui, foi só uma vírgula. Ah, mas eu perdi o emprego. Isso aí é só uma vírgula, filho, não é o final.
Ah, mas eu estou agora doente, sentindo uma dor aqui. Isso aí é só uma vírgula. Meu marido é vírgula. Meu filho desviado é só uma vírgula. Ainda não é o ponto final. Você não vai ser envergonhado, diz o Senhor. Você não vai ser envergonhada, diz o Senhor. Você que está aqui na casa do Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele, é Ele quem decide a sua vida, a sua casa e a sua família. E eu declaro que na sua casa nenhum vai se perder. Bendito o nome do Senhor. Deus ainda está no controle, sim ou não? Alguns dias eu fui num hospital lá em Imperatriz, chamado Socorrão, com a minha esposa, visitar uma irmã que o filho estava com meningite num estado muito grave. Nós fomos no Socorrão. E aí, a gente não para quando vai lá, porque como sou muito conhecido na cidade, então você entra aqui, tem alguém que lhe vê, pastor passando aqui, entra aqui, pastor, ora pela minha mãe, entra aqui, ora aqui pela minha, e a gente começa a orar e sai de uma, vai entrando noutra, e eu tinha ido atender uma irmã, o filho dela estava com meningite, e ela estava desesperada que o menino só tinha 17 anos, não podia entrar na sala, mas quando nós chegamos naquele lugar não tinha ninguém, não tinha enfermeiro, não tinha nenhum médico, e a mãe dele disse, pastor, por favor, entre. Falei, irmão, não tenho autorização, mas entre. E eu entrei rapidinho, e ela ficou na porta do lado de fora com a minha esposa, e eu entrei lá, o menino estava em coma, e eu entrei do lado dele, fiz uma oração, e eu disse, Deus, eu gostaria muito que o Senhor fizesse um milagre aqui hoje, para chamar a atenção desse hospital. Jesus, esse menino só tem 17 anos, uma mãe perdeu uma criança dessa, não permite. E eu fiz uma oração e saí dali. Eu saí, a mãe dele estava chorando lá, e aí pastor? Pois é, está muito mal ele, mas nós oramos. E aí eu vou saindo com ela, ela vai acompanhando a gente, estávamos caminhando já uns 20 metros, quando de repente o menino sai na porta. O menino aparece na porta e diz, mãe! Aí nós olhamos, ele diz, mãe, e ela voltou correndo, nós fomos lá, ela disse, o que foi meu filho? Entrou um homem de branco aqui nesse instante e mandou eu levantar. Esse ainda é o seu Deus, esse ainda é o nosso Deus. Por que é que você fica querendo parar, desanimado? O Senhor está dizendo, não te preocupas, eu estou no controle da situação. Eu vou descendo numa avenida que tem na Imperatriz, chamada Dorival Pinheiro de Souza. Minha esposa ia no carro do lado. Quando eu vou dobrando, o sinal ia fechando, a gente acelera um pouco mais para passar e dobrar. A porta abre, minha esposa leva uma queda terrível. Terrível. Aí já cuidamos de levar para o hospital, parou o trânsito, levamos. Chegamos no hospital, ela não mexia mais com as pernas. Ela não se mexia mais. O médico olhou e disse, é grave, vamos já fazer aqui uns exames, mas é muito grave, viu? E eu vou logo lhe falar. O médico, depois de ter analisado, se o senhor quiser fazer alguma coisa pela sua esposa, leve ela para o Sara Kubitschek em Brasília, porque aqui em Imperatriz não tem jeito para ela. E minha esposa, do jeito que estava, disse assim, doutor, eu conheço um que pode me curar aqui. Aí o médico disse, não, aqui eu conheço tudo de medicina, ninguém pode lhe curar aqui. Ela disse, eu conheço um. Aí ela ficou lá, já fazendo uns exames, fazendo um raio-x, tomografia, não sei, e eu fui lá na casa do meu sogro falar para eles, e eu fiquei desesperado. Depois eu volto, e quando eu chego no hospital, ela estava lá, sem mexer. Aí eu chego perto dela e começo a passar a mão nela, e dizer, minha filha, me perdoe, o que foi isso que aconteceu? Comecei a passar a mão nela,
Agora eu vou ter que levar você para Brasília, para o Sara. Oh meu Deus, comecei ali, ela olhou para mim e disse: ei, pare com isso, me mande andar em nome de Jesus. Aí a mulher estava mais forte do que eu. Aí ela falou aquilo, e homem é homem. Quando a mulher faz isso, você fica também com aquele orgulho de homem. É verdade. E a mulher disse: ei, me mande andar em nome de Jesus, eu não vou para lugar nenhum não. Aí eu comecei a pegar a mão dela lá e anda, tal, em cima da maca, desce, anda, nem mexia, irmãos. E ela deu um jeito. Meu Deus. Eu fui lá e abracei ela na cama, tirei ela da maca, botei aqui do meu lado, abraçado com ela, comecei a orar: Deus, eu preciso dessa mulher, bem, e comecei a orar, e abracei ela em nome de Jesus, fica em pé, em nome de Jesus, fica em pé, e eu fui saltando, e ela ficou em pé. Aí eu peguei nas mãos e comecei a puxar ela toda torta. Eu ando em nome de Jesus, e ela orando, anda. Nós saímos lá da sala do hospital, entramos no corredor, lá vem o médico. Quando ele vem, ele diz: o que é isso? O que é isso? E ela olhou para ele e disse: doutor, eu não lhe falei que tinha um que podia me curar aqui, Imperatriz. Halamai xarabacaramanais. O nosso Deus ainda é um Deus de milagre. O nosso Deus ainda salva, cura e batiza no Espírito Santo. E eu declaro que você que veio aqui hoje vai sair daqui fortalecido e curado para a glória de Deus. Só quem crê, levante a mão e adore o Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. E nesta oração o Senhor vai te alcançar. Ele vai curar. Ele vai restaurar. Ele vai tirar a angústia da alma. Ele vai tirar a depressão. E você vai sair daqui fortalecido igual Elias, pronto para viver e caminhar, pronto para viver e caminhar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Salmo de número 91 tem uma promessa, e eu aprendi isso, viu, pastor Álvaro? Um irmão da igreja que eu dirigia lá, estava tendo um infarto, o irmão Aminadab. E aí a família me chamou, ele estava morrendo. E quando eu cheguei lá, ele já morrendo. Aí eu olhei para ele e falei assim: irmão Aminadab, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor quer viver ou o senhor quer morrer? Aí ele, irmão, que pergunta, né? Ele estava morrendo. Aí ele ainda conseguiu falar: ô pastor, se desse eu queria viver. Eu disse assim: diga, eu quero viver. E ele falou: eu quero viver. Eu, tá bom. Chamei a família aqui do lado, abri no Salmo 91 e disse assim: Deus, o Salmo de número 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe o que diz o último versículo? Fartá-lo-ei com dias de vida, ou então com longevidade. Fartá-lo-ei com dias de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Aí eu disse: Deus, aqui na tua palavra diz que tu farta a gente de viver, e aqui tem um dizendo que não está farto, que ele quer viver mais um pouco. Eu quero saber quem é que manda aqui. Quero saber se quem manda aqui é a morte ou é o Senhor. Se a sua palavra diz: eu fartá-lo-ei com dias de vida, ele está dizendo que não está farto, Senhor. Agora é contigo. Eu quero saber quem é que manda, se a tua palavra ainda tem poder. Vamos orar. Coloquei as mãos sobre ele. Deus, esse homem disse que não está farto de viver, ele quer viver mais, então hoje ele não pode morrer. Oramos pelo irmão Aminadab, e daqui a pouco ele se levantou e estava no culto à noite. Quem já está farto de viver aqui, diga amém. Quem ainda não está farto de viver, quer viver muito, eu vou orar por você, para você viver, para Deus te fortalecer. Todas essas coisinhas que tu passou são vírgula.
não é ponto final. O ponto final da sua vida, quem decide é o Senhor. Agora, crente que tem fé em Deus, crente que confia no Senhor e está precisando de um milagre nessa noite, coloque-se em pé ligeiro, dê um salto aí, levante a sua mão direita comigo e diga assim: Deus, eu não estou farto de viver, eu quero viver mais, eu quero viver muito, porque a tua palavra diz que tu farta, e eu quero te dizer que eu quero viver ainda muitos anos, eu quero esperar a vinda de Jesus. Em nome de Jesus, deixa eu ministrar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora toda enfermidade, todo mal, toda dor, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Todo espírito de depressão, de angústia, de pavor, de medo, saia em nome do Senhor Jesus. Eu ministro sobre a sua vida saúde, refrigério, vigor, força, ânimo, em nome do Senhor Jesus. E só quem recebe diga amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Nosso pastor nos convida a fazer o convite nessa noite. Você que chegou essa noite aqui e ainda não tomou sua decisão. Tem alguém no nosso meio que ainda não serve a Jesus? Levanta a mão para a igreja conhecer. Tem alguém que não serve a Jesus? Não tem ninguém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, eu quero externar minha alegria de estar aqui pela segunda vez e rever meu amigo pastor Daniel, este homem de Deus, junto com a sua digníssima esposa. E para mim é um privilégio grande de estar aqui. Vim de Recife, faço parte ali na DCARA, o nosso pastor Hélio, pastor presidente, e tive o privilégio de ontem a minha esposa aniversariar e ela queria um presente, pastor. Eu digo amém. Qual é o presente que você quer? Viajar. Eu disse, então vamos viajar. E nós estamos de volta amanhã, para a glória de Deus. Então, peço a oração à igreja pelo nosso retorno. E também nosso pastor também nos convida a louvar um hino. Eu quero, com gratidão a Deus, louvar junto com a igreja, porque Deus é soberano. Diga assim, Deus... Mais forte, irmão. Deus é soberano. Quero a ajuda da igreja, da banda. Deus é soberano. Porque para Ele tudo é dele. Todas as coisas é dele. Louvemos a Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele faz o que quer para chegar-se a Ele. É preciso ter fé. Se parecem insolúveis os problemas ser, você precisa saber mais do seu Deus. Se parecem insolúveis os problemas ser, você precisa saber mais do seu Deus.
Ele fez parede de água, colocou o ferrolho no mar, fez mulher estéril ter filho, tempestade acalmar, montanha ficar fumegando, da rocha água brotar, no deserto soprou codornizes e no céu mandou maná. O que Deus fez no passado, hoje Ele pode fazer, Ele não mudou, basta somente crer. Então creia, ó creia, e receba a palavra, porque a tua causa para Ele é nada. Então creia, ó creia, e receba a palavra, porque a tua causa para Ele é nada. Glorifica a Deus essa noite. Oh Deus, Ele usou 4 leprosos e assim Ele quis fazer. E se ouviu um barulho terrível e um grande exército botou pra correr. Samaria estava com fome, o povo quase a perecer. Só mais um dia pra dar e vender. O que Deus fez no passado, hoje Ele pode fazer. Ele não mudou, basta somente crer. Então creia, ó creia, e receba a palavra, porque a tua causa para Ele é nada. Então creia, ó creia, e receba a palavra, por a tua causa para Ele é nada. Quantos creem que a sua causa para Ele não é nada? Levanta a mão e adora Ele. Só os que creem, levanta a mão, que a sua causa não é nada para Ele. Deus é cura nessa noite, Deus é libertação nessa noite, Deus tem visita para a tua casa nessa noite. Então creia, ó creia, e receba a palavra, por mais forte, para Ele é nada. Aleluia. Deus abençoe. Fiquemos em pé, amados irmãos, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Queremos de todo o coração agradecer ao nosso pastor Daniel Vieira, nosso pastor presidente, e ao seu companheiro, nosso pastor Flávio também Teixeira, por ter estado conosco neste culto. E eu creio que amanhã os senhores estarão por aqui novamente. Vamos agradecer a Deus por tudo. E se alguma pessoa aceitou Jesus pela internet, vamos apresentá-la a si mesmo ao Senhor. Pedindo oração aqui pela irmã Alexandra Paletó, que é a esposa do evangelista Flávio Paletó. Já encontra-se em casa, mas requer cuidados. Amém? Vamos agradecer a Deus. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor amado, por esta rica oportunidade que nos concedestes, de aqui estamos te adorando e bendizendo o teu nome, por tudo que nos concedeste, Senhor, pela tua palavra, pelos momentos de louvor, ó Deus. Queremos agora, Senhor, te pedir uma noite de paz, um sono reparador, o dia amanhã feliz e abençoado na tua presença. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Cura as vossas cabeças e recebam a bênção apostólica. Por gentileza, pastor Daniel. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém.